Aqui é o segundo bloco do nosso programa Em Sintonia, agora no nosso Papo Sintonia, depois desse bloco de notícias que tivemos, é hora da gente conversar um pouquinho sobre assuntos que estão na pauta do dia e que estão relacionados ao interesse direto, aqui não só da nossa audiência, mas de modo geral. E saúde, sem dúvida alguma, é um dos pilares de maior interesse, de maior atenção por parte da população. A saúde ela está relacionada diretamente à nossa vida, ao nosso bem-estar. E o programa de hoje vai fazer um recorte dentro desse mundo, desse universo que é a saúde, para falar sobre a saúde suplementar. Nós vamos falar um pouco sobre o mercado da saúde, os seus desafios e também as perspectivas. Como é que está sendo operar nesse mercado, nesse setor, sobretudo no pós-pandemia. A gente costuma dizer, eu particularmente digo sempre aqui no programa, quem é ouvinte, que acompanha sempre sabe, que saúde não tem preço. A gente sabe disso. Saúde não tem preço, mas tem custos. E como que a gente equilibra essa balança é o que nós vamos conversar agora, aqui no estúdio, de forma presencial com o Gustavo Guimarães. Ele é diretor técnico do Plano Brasil Saúde, mas depois, no próximo bloco, também na sequência, vamos estar com o Paulo Bittencourt, que é CEO, né, do Plano Brasil Saúde, que é uma health tech, que aqui traz esse conceito também para a Bahia, ampliando cada vez mais os seus serviços. Gustavo, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, Patrícia, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, meus amigos, bom dia aos ouvintes da Rádio Excelsior. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente tem a oferecer enquanto saúde suplementar. Ouvir esse outro lado, para a gente é muito bom, é uma oportunidade, né? Porque quem está aqui do ponto de vista de quem utiliza os planos de saúde, do lado do cliente, né? Das vidas, né? Que estão aí na cartela de vocês, é uma coisa, mas para quem está do outro lado também na gestão, né? Operando nesse setor, tem uma outra perspectiva. E o ideal é que a gente possa equilibrar, que todo mundo seja um processo de ganha-ganha, né? Que se possa estabelecer essas empresas e que elas fiquem aí firmes, né, podendo operar de forma complementar ao Serviço Único de Saúde, que não dá conta. Não dá conta, exatamente. Não dá conta, né? Por melhor que seja, a gente aqui, o programa valoriza muito o SUS, porque o Brasil com o SUS é uma coisa, sem o SUS seria outra totalmente diferente, considerando as nossas características sociais, não é isso, Gustavo? Mas a saúde suplementar, ela vem aí para ampliar essa possibilidade de assistência à população. É isso aí. Hoje não existe país do mundo que consegue ofertar 100% da necessidade da população em termos de saúde. Né? A gente tem, por exemplo, países como os Estados Unidos que praticamente só existe saúde suplementar, não existe saúde pública quase nenhuma. E os que têm um SUS, digamos assim, eles são muito regulamentados e muito limitados, como o Canadá, como a Inglaterra. Então, o Brasil tenta, na nossa Constituição, né, dizendo que a saúde realmente ela é livre, ela é de livre acesso e de que universal, né? Tem aqueles princípios lá do SUS. Exatamente. Mas o custo, como você falou, Patrícia, ele não tem limites. Cada dia tem uma nova tecnologia, cada dia tem uma nova descoberta. E não há como um gestor público, por mais técnico, por mais abnegado que seja, ele conseguir fazer um planejamento a longo prazo, visto que daqui a um ano já muda o medicamento, daqui a um ano já muda a tecnologia necessária para se fazer os procedimentos. Então, para isso, a medicina suplementar chega junto apoiando, para quem tem a oportunidade de conseguir ter um acesso mais privado, né? Vamos falar sobre isso, além das necessidades, né, que vão aparecendo, sazonais. Aí tivemos agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma tragédia ali sem precedentes, né, no Rio Grande do Sul. Todo o sistema de saúde também é mobilizado nesse momento para atender. Temos aí um momento de arboviroses, as doenças que vão aparecendo ligadas às questões climáticas, ligadas às questões sociais. Nós temos um Brasil que voltou para o mapa da fome. A gente sabe que sem comida a questão nutricional vai impactar diretamente na saúde. E a saúde básica, que é um ponto aqui importante dentro desse recorte, que é a saúde suplementar, mas que atende aí também essas questões. Então, o SUS é importantíssimo, ele tem aí esse papel
fundamental, sobretudo para a população carente, mas aí vem a saúde suplementar exatamente para fazer essa assistência à saúde, né, de forma privada para aqueles que realmente podem pagar. E aí, quando a gente fala pode pagar, a gente pensa assim, hoje é um privilégio ter um plano de saúde, né? Hoje é para quem pode, né, ter um plano privado. Se não, hoje a gente já tem possibilidades, né, de atender a comunidade, vocês vêm assim se organizando no sentido de ampliar a possibilidade de acesso a isso que para muitos ainda é um desejo, como vamos ver daqui a pouco, numa pesquisa que evidenciou isso. É isso. Hoje em dia a gente tem praticamente 3 modalidades de plano de saúde. A gente tem as seguradoras, né, as maiores, que tem um valor muito caro, muito acima das possibilidades da maior parcela da população brasileira e que não está muito preocupada, digamos assim, com a quantidade de gasto, até porque o valor é exorbitante. Tem aquelas operadoras que são verticalizadas 100%, onde todos os hospitais, todas as clínicas são todas da própria operadora. Ela consegue fazer um custo melhor, mas também entra naquele custo o preço de se montar o hospital, de se montar a unidade. Então, acaba também sendo mais barato que as seguradoras, mas não tanto. E quando a gente pensou no Plano Brasil, a gente quis montar um plano que fosse realmente um plano de saúde, não um plano de doença, né? Isso. Então, qual é a ideia? A ideia é trazer o pessoal para perto, cuidar da saúde da pessoa através de um grupo gestor multidisciplinar da saúde, no qual o paciente faz parte do próprio planejamento da saúde dele e aquilo ser acompanhado e monitorado. Então, a gente sabe que dentro da atenção primária, pelo menos como meta inicial, 80% das necessidades de saúde da pessoa a gente precisa resolver ali na atenção primária. E isso acaba que a gente consegue ter um custo melhor e com uma saúde bem melhor. Então isso que é importante, porque a gente foi criado num sistema de saúde de shopping center, que a gente estava comentando ali fora, né? Onde a gente quer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai no médico A, no médico B, no médico C, e não tem ninguém gerenciando aquela saúde da pessoa. Então, isso, além de ter um custo exorbitante, por incrível que pareça, isso tem um cuidado pior, porque não tem ninguém gerenciando, nenhum grupo gerenciando a saúde da pessoa. A ideia é a gente ter um grupo sempre gestor da saúde e planejar o futuro da pessoa. Então, a gente pode dizer que vocês trazem aí uma nova perspectiva, uma forma de se cuidar, colocando também o que você disse, né? Não é gerenciar a doença, né? Os sintomas quando aparecem, mas é ter o cuidado realmente com a saúde, na perspectiva, inclusive, de prevenir doenças, né? Exatamente. E manter essa saúde em dia, porque é uma balança de 50% de cada responsabilidade. A corresponsabilidade também é do usuário, de cuidar da sua própria saúde de forma responsável, assertiva, com seu autocuidado, mas ele vai precisar também de ter a oferta do serviço para que ele possa fazer o diagnóstico, o acompanhamento. E aí, assim que o plano vai também educando os seus clientes, Patrícia, nessa perspectiva, Gustavo, como é? A nossa ideia é sempre trazer o paciente para perto o mais rápido possível. Então, trazer a nossa meta, de ter uma meta de quando fecha uma carteira, trazer em 30 dias aquele público para perto. Aí a gente vai conhecer aquela população e planejar os cuidados. Vamos supor, tem uma pessoa jovem, bem de saúde, pratica atividade física, se alimenta bem. Essa pessoa, inicialmente, ela vai vir uma vez por ano para fazer aqueles check-ups, aquelas avaliações anuais. Agora, quando a gente já identifica alguma pessoa que já tem um sobrepeso, uma hipertensão, a gente já planeja várias etapas e metas, né? Vamos supor, olha, como é a sua vida? A gente tem condição de caminhar pelo menos 3 vezes por semana, 40 minutos, eu consigo me organizar. Então a gente vai acompanhando esses passos todos, né? Vamos planejar aqui, vamos ver se daqui a 3 meses a gente consegue baixar 15% desse peso, e aí a gente vai monitorando essas metas e que a gente faz esses acordos com a pessoa, né? E aí a gente vai entendendo também quais são as dificuldades. E é muito importante a ação do psicólogo nesse meio, né? Na saúde mental, né? Nossa saúde é biopsicossocial, né? Então a gente precisa entender como é a vida da pessoa, quantos ônibus ele pega para chegar no trabalho. Você já olhar o indivíduo, né? Como um todo. E não o que ele está trazendo ali como sintoma. Exatamente. E aí esse olhar mais global, mais humanizado, eu diria até mais o ideal que fosse assim, né? Perfeito. Porque é claro que a gente pode atender uma
uma necessidade, então aquela pessoa que chega, tô com uma dor no joelho, tô com uma dor na coluna. Mas como é que é esse dia a dia dessa pessoa? Como é que ela dorme? Como é que ela está se alimentando? Como é que está o fator estresse na vida? E aí entra também não só a saúde física, que a gente fala muito, mas a questão da saúde mental hoje também, né? Perfeito. Hoje o plano também traz essa perspectiva. Traz. Vocês? Dentro das nossas APS, além do médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, a gente sempre tem o psicólogo e o nutricionista no mínimo. E aí a gente vai aumentando essa equipe multi. Na nossa aqui de Salvador tem também fisioterapeuta. A gente identificou que a postura é o que gera a maior parte da dor do indivíduo. Então, a falta de atividade física junto com a postura, no global, é a maior causa de dor, de um modo geral, osteoarticular, né? Então, a gente tem um fisioterapeuta lá para trabalhar isso e tal. Então, isso a gente tenta buscar antes. É lógico que tem muita gente que já chega com problema e a gente tem que cuidar também. Aí a gente tem a rede secundária, onde a gente vai orientar para ir. Agora, eu estava fazendo coro aqui, eco, né? A voz dos nossos ouvintes estão lá ouvindo essa conversa aqui. Nossa, gente, eu estou com o Gustavo Guimarães, que é diretor técnico do Plano Brasil Saúde. As pessoas podem dizer assim, não, olha, tem alguma coisa que não está batendo, porque pela lógica, o que está no consciente, né, no imaginário coletivo da população, é que o plano de saúde não está muito preocupado que as pessoas tenham saúde em si, que ela se cuide de forma preventiva e faça a gestão da sua saúde, porque eles lucram exatamente com a doença. Então, vocês trazem uma outra perspectiva que a princípio parece que é um conto, mas que na verdade é o que vocês estão praticando como um valor dentro do plano, seria isso? Exatamente, porque na verdade o que a gente chama de sinistro, né, que é quando a pessoa precisa utilizar precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um tratamento específico, ele acaba sendo sempre muito mais caro. Então, tem os planos de saúde, principalmente as seguradoras, elas não se preocupam muito com isso, porque o valor, realmente, aquilo ali, todo aquele risco já está diluído. Tem como segurar a demanda que vai aparecer. Exatamente. Mas quem está na atenção suplementar, básica... A nossa ideia é propor um plano de saúde mais acessível, mas com o melhor cuidado. E como é que a gente vai? A gente tem que ir pelo lado da prevenção. É lógico que quando precisar, a pessoa vai usar. Mas, geralmente, ele vai na rede secundária. Então, é uma rede credenciada ampla. Então, quanto mais a gente evitar, vamos supor, uma cirurgia desnecessária, um tratamento desnecessário, eu pegar no início, é muito melhor para todo mundo. Considerando também isso, que a manutenção dessa saúde, esse cliente ele fica satisfeito, ele está vendo que ele está bem e está saudável. E a gente precisa, talvez, também, Gustavo, mudar um pouco essa perspectiva de procurar um médico só quando está doente. Exatamente. Procurar para tratar, né? E não para prevenir. E aqui em Salvador, Patrícia, a gente tem, na nossa APS aqui de Salvador, a gente tem 25 pacientes com o que a gente chama de altíssima comorbidade. São pacientes que, se eles estivessem livres, eles estariam, a cada ida no médico, ele estaria internando. Porque estaria sem aquele cuidado de manutenção. Né? Então, esses 25 passaram esse ano todo, 2023, sem necessidade de internação. Beleza. Então, isso é bom, ele está em casa, está com a família, está sendo cuidado. Agora, a gente faz muito mais visitas do que faria antes. Do que vai uma vez no ano no médico. Não, a gente faz, em alguns pacientes, a gente faz todos os meses. Pelo menos na enfermeira, passando no médico. Para acompanhar mesmo de verdade, né? Criar essa cultura aí desse cuidado. E o desafio também que nós estamos agora, nós vamos falar sobre esses desafios, né, de operar, os desafios e perspectivas. Daqui a pouco também com o Paulo Bittencourt, que vai trazer isso no cenário mais global, diante das políticas públicas, das mudanças, legislações e tudo mais. Mas também a gente tem que acrescentar um outro dado aí nessa nossa conversa, que a população está envelhecendo, né? Perfeito. As pessoas estão vivendo mais. E aí a questão é ter uma longevidade como? É viver mais? Mas com que qualidade? Exatamente, você tocou num ponto que é fundamental, porque hoje a média da população, a maioria vai passar dos 70, muitos vão chegar nos 80, né? E ativos, a questão trabalhando, muitos ainda. A questão é você chegar ativo, produzindo, sem dor, andando, caminhando. Então, a questão da locomoção é fundamental. O idoso, quando ele para de se locomover, começa a vir todas as doenças, aí vem pneumonia, vem escara, vem um monte de coisa. Então, você tem que começar a tratar isso no mínimo com 40 anos.
para começar a planejar os seus 80, né? Então, essa é a ideia, a gente acompanhar de perto e já fazer um planejamento futuro. A gente tem, por exemplo, uma rede de Health Analytics, que a gente chama, que com algoritmos de inteligência artificial, a gente vai buscando metodologias de prevenir, de identificar o risco futuro, né? E aí a gente vai trabalhando em cima daquele risco futuro. Bom, parece ser uma proposta, né, diferenciada, um novo olhar, uma perspectiva diferente sobre o olhar da saúde, buscando esse olhar para a atenção e a atenção básica, o cuidado básico com a saúde e a manutenção, mas dentro disso aí também, embora seja algo que a gente imagine que fazendo dessa forma, olhando para os hábitos dessa pessoa, educando para as melhores escolhas na alimentação, nos hábitos, no comportamento, isso vai garantir uma saúde melhor, mas não necessariamente. E a gente tem também uma cultura das pessoas não ter essa manutenção, né? Não tomar o remédio na hora certa, não fazer aquilo que o médico prescreveu, ou aquela orientação da fisioterapia, ou então descuidar um pouco da saúde, até porque tem um plano, depois qualquer coisa eu vou lá e ajusto. Exatamente. Então, são desafios que vocês enfrentam nesse cuidado? Exatamente. E a gente tenta trazer a tecnologia para perto, para aproximar, né? Em muitos casos a gente percebe que colocam, às vezes, a tecnologia para afastar, para evitar que a pessoa vá no médico, para evitar que a pessoa utilize o sistema, né? No nosso caso, a gente traz a tecnologia para aproximar. Então, a nossa telemedicina, muito em cima daquele profissional que já acompanha aquele paciente. A gente tem, por exemplo, o nosso aplicativo para esse paciente que precisa usar a medicação, ele já aciona no celular da pessoa, está na hora da medicação, tome seu remédio. E às vezes quando chega na hora do medicamento e a pessoa não clicou ali que tomou, a nossa técnica de enfermagem entra em contato com ele para saber se ele tomou. Olha, eu vi aqui que o senhor não tomou remédio, não. Não, eu tomei, eu só esqueci de clicar aqui. Então, esses pacientes precisam estar sendo acompanhados muito de perto. Então, até hoje a gente tem a tecnologia para trazer para perto, né, para aproximar. Então, essa é a ideia, a gente buscar acompanhar de fato os nossos pacientes, acompanhar de perto, né? Como você falou, todos os aspectos, a alimentação, a atividade física, a vida social dele, né? Como está o acompanhamento psicológico dele. Então, tudo isso vai influenciar, às vezes, na hipertensão, na diabetes. Sim. E o nosso carro-chefe lá é o que tem, nosso carro-chefe, né? Até feio falar isso, mas o nosso carro-chefe de doenças, digamos assim, é o que aparece mais, que aparece no ranking aí, né? Na lista, o que está aparecendo mais. Obesidade, hipertensão, diabetes. Síndrome, né? Metabólica hoje que a gente fala, né? E ansiedade e depressão. É o que a gente mais pega, então. E aí que vai numa faixa, nós estamos falando da pessoa idosa, mas que vai desde a criança, pegando a adolescência, o jovem que hoje, até por conta desse uso da tecnologia, apresentando problemas de saúde que antes não tinha, né? E demandando também muito das operadoras de plano de saúde. Então... Perfeito. Desafio. Muita criança acima com sobrepeso, sim, já crianças com diabetes tipo 2, que a gente só via isso no adulto, né? E crianças, assim, às vezes sendo medicalizadas por qualquer coisa, né? Até por conta da ansiedade. Então, é isso. Os desafios são muitos. Nós falamos lá no início em 3 formatos de plano de saúde. Eu queria só para o ouvinte entender aqui de forma mais didática o que seria, né, o plano de saúde focado em saúde suplementar na atenção primária. É isso. Você faz um plano de saúde e o plano de saúde, nesse caso, ele é que vai entrar em contato com você o mais rápido possível, porque o nosso interesse é cuidar o mais rápido possível para que a pessoa fique o mais rápido possível com saúde, para evitar que ela vai ter gastos desnecessários e com isso consiga ter um custo melhor, né, do valor. Agora, óbvio, toda vez que precisa e necessita, a pessoa vai ter o acesso, tem uma rede credenciada ampla, tem todos as necessidades, aquilo que está escrito no rol da ANS. Então, se precisar de um cardiologista, porque às vezes a gente não comentou aqui, mas tem um fator que é difícil a gente prevenir assim que a gente pega, que é o fator genético. Então, a gente tem, às vezes, pessoas com bom peso, se alimenta bem e farta. Né? Então, tem um fator genético envolvido e tal. Então, esse cara vai ter o acesso à rede secundária, vai ter o acesso à rede hospitalar e tal.
Mas o foco do plano não é esse. O foco do plano é cuidar antes. Certo. Cuidar, evitar. Mas se tiver uma necessidade, por exemplo, vai precisar de um exame de média ou alta complexidade, Pronto, né? Vou precisar, faz. sei lá, de uma ressonância. Então, ele vai ser encaminhado. Vai ser encaminhado para fazer. E o ideal, acho que o ponto forte é que a gente tem sempre uma equipe gestora da sua saúde, no qual tem, no mínimo, o médico, o enfermeiro e o próprio paciente. Eles é que planejam junto o caminhar da saúde. Então, não é uma obrigação, não é um sistema feito para barrar, por exemplo, um exame, para barrar o acesso na rede secundária. Ao contrário, nós vamos planejar. Porque a medicina que foi pregada para a gente, que eu digo que essa medicina de shopping center, muitas vezes ela é deletéria ao povo. Vamos supor, eu sinto uma tossezinha, eu vou no pneu. Eu sinto o coração bater um pouquinho mais forte, eu vou no cardio. Senti uma dor de cabeça, eu vou no neuro. Na verdade, cada um, o especialista, vai fragmentando. Ele é sempre enviesado, ele começa, ele acaba vendo tanto aquelas patologias que ele traz para o lado dele. Quando vê, o cara está usando 3, 4, 5 remédios e os remédios não se falam, não se conversam, tem interações negativas, então não tem ninguém gerenciando. Tem ouvinte que está dizendo assim, ai meu Deus, é música para os meus ouvidos, eu vou aqui, a cardiologista passou isso, a endocrinologista passou aquilo, e a clínica geral, e eu estou com uma bateria de remédios aqui para tomar e para administrar. Então, se eu tenho esse cuidado, essa atenção antes, para evitar esse momento da urgência, da emergência, melhor. Mas, ao mesmo tempo, o ouvinte pode dizer, bom, mas e se eu precisar? Dá aquela sensação de segurança. Eu acho que a gente tem muito essa cultura Sim. de querer usar grande tecnologia. Eu quero melhor tecnologia, eu quero fazer uma ressonância, eu quero saber o que eu tenho. Às vezes faz o exame e tem essa outra parte, a contrapartida da responsabilidade também do usuário. Eles fazem uma bateria de exame, nem vai lá pegar o resultado, né? É só mesmo a sensação de dizer, eu tenho essa disponibilidade para ter. E talvez nesse formato, né, desse tipo de saúde suplementar, o que a gente diria para essa pessoa que pensa dessa forma? Eu preciso ter todo o aparato à minha disposição. E muitas vezes negligenciando no simples, Exatamente. no básico, naquele que ia mudar tudo. Exatamente. A gente foi criado uma cultura que a gente tem que fazer exames super apurado todos os anos e a gente não muda nada no nosso hábito de vida. Nada. Né? Eu quero fazer o exame top, mas beber água exatamente. tá difícil. A ideia é por isso que a gente fixa na questão dessa equipe gestora, Sim. que é a equipe que vai orientar, a equipe que vai estar junto, vai discutir sobre a necessidade de fazer ou não um exame. Todo exame, ele não é... por exemplo, você citou aqui a tomografia, ela não é isenta de problemas, né? Ela gera uma quantidade grande de radiações. Então, assim, você usa contraste. Então, a gente tem que sempre estar pesando o risco-benefício, voltar de novo a cultura médica do exame físico, de pegar na mão, de tocar, de auscultar o paciente. Então, a gente criou uma geração também de médicos que estão perdendo esse contato. A gente tem que voltar atrás, a gente tem que trazer isso para perto, porque isso é o melhor. Não é porque é o mais barato, porque é o mais... o que eu posso pagar, menos custoso, não. É porque é o ideal, né? A saúde ideal é isso, você fazer aquilo que você realmente necessita na hora certa. Às vezes está por esse viés, né, de que é o que eu posso pagar agora, né, que está dentro do meu orçamento, mas a gente pode iniciar o processo por esse caminho, por esse chamado, mas a partir dali ter uma outra mentalidade, uma mudança de mentalidade, que é realmente eu me responsabilizar pela minha saúde e o profissional, seja ele o médico, outro profissional de outra área, o fisioterapeuta, o nutricionista, seja os profissionais em si, eles estão ali para me auxiliar, para me orientar com o conhecimento técnico que vai ter, mas o grande gestor da minha saúde sou eu. Perfeito. Se eu começo a pensar dessa forma, o plano de saúde ele vai complementar, ele está ali para me ajudar, mas eu gerencio minha saúde. Exatamente. Né? De uma forma mais consciente. Se nós não quisermos, não adianta o plano de saúde. A gente vai ficar fazendo cirurgia todo ano, operando joelho, operando ombro, operando tudo isso. E claro, vai se ganhar com esse processo? Vai, né? Com essas ofertas. Mas melhor ainda se eu estou satisfeito, se eu estou saudável e estou tocando a minha vida, né? Acho que essa é a perspectiva. Agora, desafios a gente encontra também da parte operacional, não está fácil para ninguém. Não. E para a área de saúde também
como é que tá. Depois, no próximo bloco, vamos estar conversando com o Paulo, né? Que vai estar falando também um pouco dessa perspectiva, mas do seu ponto de vista também já aí, como diretor técnico, alguém que está ali na frente comandando um pouco tudo, não só a questão do corpo técnico, do corpo clínico, dos profissionais, mas também ligado nessa questão da manutenção do processo, né? Exatamente. O custo... Da perenidade do negócio. O custo da saúde, ele não tem fim, né? Agora tem medicamentos aí na faixa de 1 milhão, né? Então, para você prescrever algo nesse sentido, você tem que estar muito seguro, muito focado na que realmente precisa essa necessidade, né? Exames, a cirurgia robótica. Então, vem para facilitar, vem para melhorar, mas também tem um custo. Então, a gente precisa balancear isso tudo e entender, e a pessoa precisa fazer no momento certo, na hora certa, né? E sempre com a ideia de que prevenir é muito melhor do que... Porque toda cirurgia é uma cirurgia, tem um risco, né? Tem uma anestesia, tem um corte que será feito em parte do seu corpo, que a gente não sabe como é que vai ser a cicatrização. É sempre... são riscos que a gente às vezes não consegue mensurar. E às vezes, muitas vezes, a gente tem também essa cultura, ouço muito aqui dos meus ouvintes, né, hoje, participando também com a gente, eles sempre trazem isso. Quando eu vou no médico, se ele não passou um exame, não pediu, não prestou, ficou só conversando, falando, eu queria que passasse logo uma bateria de exames, não necessariamente. Então, tem a necessidade, porque também tem que se pensar de forma racional do uso desses recursos, né? Não só pela questão da manutenção do próprio sistema, mas da saúde, da exposição desnecessária que muitas vezes está submetendo. Então, entender que não foi feito pedido aquele exame tal, talvez porque você não precisou, graças a Deus. E como é que mitiga isso? Trazendo a pessoa para perto. Sim. Então, assim, de um modo geral, a nossa população compreende, ela entende. É trazer para perto, conversar, explicar, mostrar, e na hora que for necessário vai fazer, mas conversando e se mostrando com estatísticas, as pessoas entendem. Conversando que a gente se entende, né? Exatamente. E essa relação de confiança entre o profissional da saúde e o usuário do sistema, ela é fundamental. Então, o Plano Brasil Saúde está aí com essa perspectiva de trazer esse pensamento, essa mentalidade, e essa mentalidade também que o programa Em Sintonia acredita na corresponsabilidade, e você também, né? Cuidando da sua saúde, que é o seu maior bem, é o seu maior patrimônio. Nós estamos de volta com você aqui no Papo Sintonia, pela sua 106.1 Cardeal FM, hoje falando de um assunto da máxima importância, que é a questão da saúde, e com recorte para a saúde suplementar. Lembrando os nossos ouvintes que os nossos canais estão abertos para a sua participação e interação através do nosso chat do canal do YouTube. Você acessa a Rádio Cardeal FM. Um abraço aí para o Francisco, que está em sintonia com a gente, e você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa, que é o 99657-3998, perguntando, interagindo e tirando suas dúvidas. Aqui no estúdio eu tenho o Gustavo Guimarães, que é diretor técnico do Plano Brasil Saúde, mas agora nós vamos fazer um link para falar com o Paulo Bittencourt. O Paulo, ele é CEO do Plano Brasil Saúde, ele atua no setor da saúde há mais de 20 anos, na área hospitalar, já trabalhou desde a atenção básica até a alta complexidade, sempre voltado ao setor público, e há 2 anos passou a investir nesse mercado da saúde suplementar. Olá, Paulo, bom dia, bem-vindo. Oi, Paulo, bom dia, está nos ouvindo? Agora sim. Patrícia, vocês estão ouvindo? Sim, agora sim. Que bom falar com você. Bom dia. Para entender um pouco mais. Está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem, Patrícia. Pronto, então, bem-vindo, então, atuando aí nesse mercado, investindo na saúde suplementar. Hoje a saúde suplementar, ela é mais do que necessária, né, diante das necessidades atuais da condição de saúde da nossa população, sobretudo aí no pós-pandemia. A gente viu quanto é importante ter uma rede que realmente possa sustentar a demanda. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios e também as perspectivas desse mercado, Paulo. Sim, Patrícia. Bom dia aí para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Cardeal FM. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e poder compartilhar aí essas experiências, né? Na verdade, a gente já trabalha na área de saúde há muitos anos.
o tempo passa rápido, né? Há mais de 20 anos, eu e o Gustavo, a gente veio da área da assistencial, né? Que a gente faz gestão de unidades hospitalares, e a gente sempre verificava esse dilema que a gente participando dos eventos, dos congressos da área técnica, e verificava que o sistema hoje da saúde suplementar, ele estava totalmente assim, desestruturado e precisando de melhorias, né? E de um lado, você tem operadoras que querem inibir o usuário de ter acesso à rede, do outro, cada vez mais profissionais da área de saúde que olham o usuário apenas com uma fonte de renda, querendo aumentar o seu faturamento em cima daqueles procedimentos hospitalares, e também o usuário, muitas vezes no meio, fazendo parte de muitas vezes de querer se fazer serviços que não eram autorizados pelo plano, de forma, emprestando aquele esquema de emprestar carteirinha. Ou seja, o modelo da saúde tradicional, ele está totalmente corrompido, Patrícia, estava totalmente desfigurado e fazendo em vetores opostos. De um lado, a operadora querendo reduzir a sinistralidade, não evitando procedimentos, do outro, alguns profissionais querendo aumentar o faturamento de forma até muitas vezes, não estou falando de modo geral, mas muitas vezes de forma técnica. Então a gente veio, o Plano Brasil, para tentar quebrar esse paradigma, né? Tentar quebrar esse modelo de saúde focado na doença, simplesmente na produção de atendimento para corrigir problemas focado em doença, e a gente veio para ser um modelo focado na saúde, com um foco muito forte em prevenção e evitar que o usuário entre no modelo de simplesmente de hospitalocêntrico, né? A gente é focado eu não sei se eu estou falando demais, você pode me interromper, não, né, Patrícia? Já vou fazer aqui um recorte, dentro um parênteses dentro do que você colocou, que você falou aí, atuando na área, né, já há muito tempo dentro da área da saúde, foi percebendo, foi vendo essas situações, né, tudo isso que você falou aí. E o que foi mais crítico, né? O que foi aquilo mais determinante que você falou, não, precisamos trazer algo diferente, algo novo. O que impactou mais no sentido de dizer, precisa ter uma outra oferta, sair desse caminho, dessa trilha e ofertar algo diferente que possa dar uma resposta a isso que eu estou vendo aqui. Então, o que foi mais impactante para vocês no momento que estavam ali atuando para poder decidir e criar esse trabalho, esse projeto, essa oferta? Na verdade, foi o desafio de fazer a forma no modelo que a gente acredita que é o correto, que é o melhor. O modelo atual da saúde, hospitalocêntrica e apenas focada na doença, a gente acredita que vai colapsar. Então, a gente entrou, por isso que a gente é uma health tech, a gente é uma instituição de saúde nova, com um modelo diferente. A gente é muito forte na tecnologia, todo o acesso do usuário pode ser pelo aplicativo, pelo celular. E a gente queria uma relação... Eita, porra, acabou. Nós perdemos o contato aí com o Paulo Bittencourt, que estava aqui em contato com a gente, com a nossa emissora, e acredito que a gente perdeu aí o contato com ele. E daqui a pouco, retomando essa ligação, ele vai retomar aqui os estúdios, ele vai retomar a fala aqui para os nossos ouvintes, tá? Acredito que tivemos aí um corte repentino, talvez a queda de bateria. O Paulo não está aqui em Salvador, ele está vindo para a capital baiana, e a gente pede a vocês, ouvintes, que estão aí em contato, em conexão, desculpas, e ele volta a qualquer momento, assim que retomar o contato, para a gente continuar essa fala. Mas aqui no estúdio, a gente continua também com o Gustavo, que é diretor técnico do Plano Brasil Saúde, e ele estava falando exatamente disso, né? Quando perdemos aí a conexão com o Paulo, desse aspecto de fazer o diferente, de um modelo diferente de uma oferta de saúde. Agora, qual é a diferença, Gustavo, dos benefícios comparados aos planos tradicionais?
É isso, o modelo focado na saúde, né? Não focado na doença. Então, como o Paulo falou, esse modelo atual é o modelo que vai colapsar, né? Porque o custo não tem limite, não tem fim, né? Vai cada vez mais ficar por uma pequena parcela da população que, na verdade, está achando que está se cuidando de uma forma correta e também não está. Então, a gente trouxe um modelo focado na saúde, um modelo em que nós vamos gerenciar, junto com o usuário, a saúde da pessoa, e isso vai tornar o modelo autossustentável, no sentido de que não ficar doente é bom para o paciente, que ele não fica doente, é bom para o plano, que tem um custo menor, e é bom para todo mundo. Então, é um modelo que é o que você falou aqui no início, quando a gente estava conversando. É um modelo ganha-ganha, todo mundo ganha. Sim, todo mundo ganha, todo mundo ganha. Principalmente que é o foco, né? Quando você tem essa perspectiva, que é o paciente, que é a pessoa que está sendo beneficiada com esse tratamento. Agora, tem também a questão aí que eu quero trazer, uma pergunta que eu queria fazer ao Paulo, espero que ele retorne o quanto antes, possa restabelecer aí a conexão, mas, por exemplo, quebra de contrato unilateral, uma coisa que a gente tem falado agora mais recentemente, que antes as operadoras que tinham esse modelo, né, que o Paulo estava falando antes, uma lógica de mercado voltada para o lucro, podia quebrar o contrato em algum momento que ele achava que, não está me beneficiando esse negócio aqui, não está legal. Isso. E agora, como é que isso está e como é que isso funciona dentro desse modelo de vocês? Tá. Exatamente, Patrícia. Como é que era antes? O cara, a operadora tradicional, ele coloca ali um valor, um preço, geralmente ele está associado com a faixa etária, mas dentro daquela faixa etária, a gente tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que se cuidam, pessoas que não se cuidam, né? E existem algumas modalidades de plano de saúde, como o coletivo por adesão, que é através de entidades de classe ou empresariais, que essa quebra poderia ser feita a qualquer momento, né? E aí, quando o plano está ali, tá com a fatura dele recebendo e os gastos. A partir do momento que aquela chave vira, o paciente começa a usar muito e aí começa a ficar inviável para o plano fazia uma quebra de contrato unilateral, né? No nosso caso, a gente já tem... Ou seja, no momento que mais precisava, aí não tinha assistência. Exatamente. Isso não acontece nos planos individuais, porque são mais regulamentados pela ANS. Então, por isso que hoje quase nenhum plano está fazendo plano individual por enquanto. É mais o plano empresa. né? Exatamente. E aí hoje não. Hoje, no nosso caso, é diferente. Por quê? Porque a gente busca planejar antes. Busca entender e planejar a saúde da pessoa. Ou seja, esses agravos, essa necessidade, né? De um tratamento mais com alta tecnologia, com um custo maior para a oferta, pode não acontecer ou ser retardado, porque exatamente a pessoa está se cuidando. Exatamente. Né? E aquela pessoa que a gente está identificando que ela não quer se cuidar, não quer se tratar, o que acontece a gente vai tirar do plano? A gente vai conversar com ela, a gente vai, olha, o seu custo vai aumentar. Ou então não tem mágica, nem sua saúde não tem mágica. Então vai chegar um momento que o seu plano ele vai ser mais caro por conta do não cuidado e tal. Vamos se cuidar que você vai se manter nessa mesma faixa. E é até um estímulo a mais. Porque às vezes o estímulo vem para aí, acredita, né? Então dizer assim, olha, daqui a pouco funções suas vão parar, né? Exatamente. Então se você não cuidar do seu diabetes, daqui a pouco como é que vai ficar a sua visão? E então vamos cuidar para que você tenha essa longevidade com qualidade de vida. Mas a gente retomou aqui o Paulo, obrigada Paulo por ter retomado. Aí a tecnologia, né? Tivemos aqui um break aí repentino da sua fala, mas que bom que você está de volta para a gente continuar falando sobre esses benefícios, né? Comparado um plano tradicional com esse plano focado na atenção primária. Você nos ouve agora? Daqui a pouco, agora sim. Tá, consegue ouvir? Agora sim, pronto. Ah, tá. Restabelecido aqui o nosso contato. Desculpa, Patrícia, pela interrupção aí. Mas nada, que acontece, nós estamos online, é o mundo da tecnologia, né? Nessa presença que não é presença, mas é aqui ligado por esses meios tecnológicos. Paulo, então, né? Os desafios hoje que você falou é uma visão diferenciada de uma oferta de um serviço de saúde focado na pessoa, né? E que vê o indivíduo como um todo. Agora, os custos também de manter um serviço como esse são também importantes, ou seja, é desafiador também, mesmo nessa perspectiva, manter um projeto como esse?
É isso que era o mais interessante e também uma das coisas que mais empolgava a gente. Quando a gente realizava os estudos, Patrícia, a gente verificava que no modelo proposto pelo Plano Brasil Saúde, além de ser melhor para a operadora, porque a sinistralidade é reduzida, uma vez que a gente está focada na prevenção, ou seja, o paciente é melhor para o usuário, que ele vai ficar menos doente, justamente pelo foco na prevenção também, é melhor para a empresa contratante, porque nosso plano é pessoa jurídica, é para empresas, porque os custos são mais reduzidos, entendeu? Então, é uma coisa que é bom para todo mundo que está envolvido no nosso modelo. Ao contrário do modelo anterior, que é o mais tradicional, que é o que a gente chama de fee for service, né, que seria o pagamento das taxas por serviço. Então, o fee for service, ele estimula mais serviços, ele estimula mais procedimentos, e no final não é bom, como o Gustavo explicou bastante, que os especialistas às vezes têm até um foco enviesado e tudo mais, não é bom para quem é o nosso foco principal, que é o usuário. Ou seja, ele vai ser mais submetido a procedimentos, submetido a mais medicamentos, de forma que às vezes até uma interação entre um medicamento e outro não é analisada. Cada especialização da saúde, que a gente voltou um pouquinho atrás com o médico da família, aquele médico que vai conhecer a equipe multidisciplinar, que vai conhecer o usuário e focar na saúde dele, entendeu, Patrícia? Então é um modelo assim que a gente acreditou muito, a gente é muito empolgado, e hoje, após 3 anos já de operação, 1 ano foi 2 anos praticamente, né, de operação, a gente constata que tudo que a gente previu está acontecendo, e realmente a gente está conseguindo fazer uma saúde que também, além da qualidade e do foco no usuário, ele também traz custos menores, por causa justamente do foco na prevenção, né? Prevenir, é aquele ditado, né, que minha avó falava, prevenir vale mais que remediar, né? Pois é, né? Essa tônica de a gente trabalhar a saúde de forma preventiva. Agora, como é a confiabilidade, né, por parte do usuário? As pessoas que contratam esse tipo de serviço. Muitas acham assim, porque não estão aquelas grandes operadoras, né, que têm essa capilaridade, às vezes grande, com alta tecnologia, e às vezes o usuário diz assim, bom, é o que eu posso pagar, mas será que o corpo técnico que está me atendendo é igualmente qualificado? Ou a gente vai estar trabalhando com o pessoal mais informado, com o pessoal que não vai me atender na minha necessidade? Às vezes dá esse medo, né, das pessoas contratarem esse serviço. E quando eu precisar de algo mais complexo, eu vou ter? E os reajustes também para esse setor de mercado, eles também vão seguir que regra? Ou eu posso ser surpreendido a qualquer momento com um aumento grande dentro do que eu venho pagando? Então, são medos, são temores, são preocupações e crenças que, às vezes, o mercado pode ter. Não sei se vocês enfrentam isso. Sim, a gente enfrenta bastante. Acho que talvez seja o nosso maior desafio hoje, justamente. Queria agradecer até mais uma vez você aqui por ter esse espaço e a gente poder explicar a nossa proposta, né? Porque é justamente difícil você competir com esse ataque com esses grandes conglomerados que têm um acesso à mídia muito maior, e a nossa ideia, por ser nova, ainda não chegou, a nossa mensagem ainda não chegou em todos os usuários, e realmente existe assim um receio. Pô, será que vai dar certo? Será que eu vou ser bem atendido, como você falou? Agora, o mais interessante é que o feedback que a gente está tendo dos nossos usuários, que já são 17 mil, eles têm um feedback muito positivo. Então, às vezes, as pessoas competiam, eu até brinco falando o seguinte: o médico da família, ele substitui, muitas vezes, aquela vizinha que fala assim, vá no cardiologista, vá no endocrinologista, vá naquele especialista tal, sem nenhum preparo, sem nenhuma condição de saber efetivamente o que é melhor para aquele usuário que ele está precisando naquele momento. E depois que o usuário ele percorre, ele tem a nossa porta de entrada definida, ele tem acesso ao médico da família, que ele vai orientar, a nossa equipe multidisciplinar, que vai orientá-lo como cuidar melhor da saúde, e vai providenciar os especialistas que ele precisa também. Aí o feedback é muito bom, e a gente a nossa força hoje é justamente o boca a boca, as pessoas que estão
usufruindo, e estão utilizando o sistema e estão recomendando, né? Ok. Paulo, agora tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Jorge, que no WhatsApp ele diz o seguinte: a gente fala, claro, que prevenção é importante, mas em prevenção também custa caro. Trabalhar com prevenção também custa, como é que vocês lidam com isso? E além disso, o ouvinte diz que não ficou claro ainda quais são a forma diferenciada de trabalhar, já que as regras para a operação dos planos de saúde são fixadas de acordo com a ANS. Então, esse modelo tem regras próprias ou estaria alinhado também com o que preconiza a ANS? É a pergunta do Jorge. A atividade de operadora de saúde é uma das atividades mais regulamentadas do Brasil hoje. Tudo que a gente faz, passo a passo, é olhado pela ANS. Não tem uma atividade, uma ação que a gente não tenha a permissão deles. E sujeito a multas também muito pesadas quando ocorre qualquer coisa fora do padrão. Então, a nossa empresa, auditada por auditores internacionais, a gente está totalmente focado dentro do compliance hoje, da transparência, e para todos os órgãos regulatórios. A gente até recebeu a nota melhor da ANS em termos de reclamação, né? Então é só entrar lá no site da própria ANS, que está lá no nosso plano, com toda a transparência possível. Hoje a gente só inicia uma atividade empresarial, Patrícia, levando em conta até tudo que está acontecendo, né, do meio ambiente, da transparência e do indivíduo, tratando o indivíduo, o nosso próprio colaborador também, como uma pessoa que tem a sua diversidade e a sua forma de agir. Então, tudo isso, ele falou uma coisa muito interessante, que ele fala que prevenir é caro. No primeiro momento, ele tem razão, porque a gente tem que montar uma estrutura de atendimento, tem que treinar os profissionais para a nossa filosofia de trabalho, a gente tem que ter uma estrutura, que no caso da gente, aqui em Salvador, a gente fica ali na Praça Ana Lúcia Magalhães e tem um APS ali com um parceiro que é um prestador nosso. Então, ele tem razão que, no primeiro momento, a gente tem que montar essa estrutura de prevenção, com profissionais dedicados, exclusivos a essa atividade de APS, porque APS significa atendimento primário em saúde. Né? E isso tudo requer um treinamento um treinamento especializado e uma atividade dedicada para isso. Exatamente, então, até esse cuidado, Paulo, com relação a essa forma de abordagem do paciente, porque vai ser muito mais também essa conversa, até o ouvinte Eliette, mandando um beijo para você, Eliette, ela fala sobre isso, né, essa questão humanizada, porque vai ter que ter esse tempo para conversar, se esse planejamento e se o paciente vai ter que vir junto, então a consulta tem que ser algo que às vezes demora mais, porque você precisa não convencer, mas reeducar essa pessoa para o entendimento de que ela é responsável pela saúde. E ela disse aqui, tudo que aparece é válido, né? Todas as possibilidades de atendimento à saúde são válidas, mas o SUS ainda é o maior sistema de saúde pública do mundo. A Eliette trazendo aqui, a gente concorda também com você, Eliette, mas, como a gente falou, é complementar, não é isso, Gustavo e Paulo? Bom, gente, então, desafios existem, as operadoras estão aí trazendo essa perspectiva de um cuidado com a saúde de forma mais global. E os desafios do setor são grandes, né? A manutenção de tudo isso também não é algo fácil, a saúde não tem preço, mas tem custos, e é preciso realmente confiar. A gente vai para as considerações finais, poderíamos continuar mais, mas temos o limite do tempo. Então eu agradeço Paulo Bittencourt, que é CEO aí do Plano Brasil Saúde. Deixe aí o seu recado final, o que você gostaria de deixar aqui como mensagem para os nossos ouvintes, nessa perspectiva dos desafios de operar nesse mercado. Não, eu queria agradecer, Patrícia, queria agradecer a você, a todo o pessoal da rádio, da rede Excelsior, né, no caso, a Rádio Candial, tudo mais, e falar que foi muito bom aqui ter essa oportunidade de poder esclarecer mais, falar que as pessoas, a saúde, o cuidado da saúde, assistência hospitalar representa apenas 10% do contexto da saúde da pessoa. Então, é genética, hábitos saudáveis, o ambiente onde ela vive. Tudo isso é fundamental para a pessoa poder ter uma saúde bacana. Então, focar no contexto geral e não apenas no momento que ficar doente. Acho que essa era
Era a mensagem final que eu gostaria de desejar para os seus ouvintes, Patrícia. Obrigadão, viu? Obrigada. E a gente continua aqui também com o Gustavo, suas considerações finais, diretor técnico do Plano Brasil Saúde, e a sua fala, né? Para os nossos ouvintes que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais, quem sabe outra oportunidade, poderemos trazer mais os serviços que vocês realizam. Mas, de modo geral, como conhecer mais o plano e como confirmar na prática tudo isso que vocês falaram aqui, que é o mais importante, é ir lá e ver. É isso aí. Primeiro eu agradeço a oportunidade, Patrícia, mais uma vez, aos ouvintes também que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade de expor um pouco melhor aí essa nova modalidade de cuidado na saúde. E o recado é esse: a saúde a gente precisa cuidar antes que ela apareça, antes que apareça algum sinal, porque já é o sinal de que a gente falhou nesse cuidado. Então eu queria deixar aqui o número do 0800 para que os ouvintes possam entrar em contato e perguntar melhores informações sobre o plano de saúde. Nosso 0800 é 0800 971 977, Plano Brasil Saúde, 0800 971 977. E lá tem uma equipe para recebê-los e dar informação aí com relação aos planos de saúde. E a gente também aqui agradece, né? E tudo que aparece como possibilidade de cuidar de forma real, genuína, verdadeira da saúde da nossa população nos interessa. As demandas são grandes e cada vez mais. O pós-pandemia veio evidenciando isso, a fragilidade da nossa saúde, do próprio sistema. E quanto mais pessoas, empresas, né, marcas comprometidas de fato com o bem-estar da saúde da população, com o bem-estar e a saúde da população, isso é o que a gente quer. Lucro a gente precisa ter, precisa pagar conta, tem boleto. Sim. Todo mundo, o mundo empresarial também do plano de saúde, mas acima de tudo é preciso ter a consciência de que esse serviço tem como na ponta vidas, pessoas, e cuidar dessas pessoas com amor, com atenção, com carinho que elas merecem, com respeito. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês, tá? E a gente espera realmente que o plano, que essa empresa tenha essa perspectiva. Amém. Obrigada. Obrigada a vocês que fizeram o programa com a gente. Obrigada a Imes Faraújo na técnica. O programa Em Sintonia volta na sexta.